Deixa eu conversar com o Matheus Teixeira também, direto da capital federal, dos estúdios da CNN em Brasília. Matheus, boa tarde a você. Uma decisão que o ministro André Mendonça toma, que, enfim, a partir de agora a ver o que esta investigação vai trazer de elementos, mas fato é que tem um componente da investigação, mais um inquérito relacionado ao caso Master, mas tem um componente político-eleitoral muito forte, porque, afinal de contas, se trata de um filme a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro e da grande crise que se abateu sobre a campanha de Flávio Bolsonaro há cerca de 2 meses. Boa tarde mais uma vez. E tudo isso no calor da eleição que se avizinha, né, Yuri? Boa tarde a você, todo mundo que nos assiste. Decisão do ministro André Mendonça já era esperada aqui nos bastidores de Brasília, justamente porque houve, além do pedido da Polícia Federal, que corroborou, na verdade, que se iniciou um pedido do deputado Lindbergh Farias, mas teve a anuência e o aval da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Portanto, os 2 órgãos de investigação recomendaram ao ministro a abertura dessa apuração justamente no sentido do entendimento de que há elementos suficientes que justifiquem a abertura de um inquérito ou mesmo uma investigação por dentro do próprio inquérito do Banco Master. O ministro André Mendonça, que, para a gente contextualizar, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, sempre há uma expectativa nos bastidores aqui em Brasília de como ele vai se mover diante de um caso tão sensível para a ex-família presidencial e que está nas pesquisas aí despontando até com certo favoritismo ao lado do presidente Lula. Presidente Lula, na maioria dos levantamentos, à frente de Flávio Bolsonaro, mas por uma margem não tão grande e há 3 meses de eleição, portanto, um cenário aberto do que vai acontecer nas eleições deste ano, mas Flávio Bolsonaro tem agora essa dor de cabeça que não é menor. O filme Dark Horse iniciou ali um processo de desgaste na campanha dele, quando ele, inclusive, chegou a aparecer à frente do presidente Lula em algumas pesquisas. Veio o áudio em que ele fala da negociação ali para a doação do Banco Master, depois ele se justifica que, na verdade, seria uma doação privada para um filme privado e que, portanto, não haveria nenhuma irregularidade, mas qualquer relação que tenha com o Banco Master nesse momento é inevitável o desgaste político. E não podemos esquecer também que, além deste caso sob relatoria do ministro André Mendonça, há um inquérito do ministro Flávio Dino. Flávio Dino, que é o relator da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que é o tipo processual, acerca das emendas parlamentares, que trata de mau uso de emendas e até mesmo do arranjo institucional para a liberação e execução das verbas parlamentares. Houve um pedido por dentro dessa DPF da deputada Tabata Amaral, porque houve doação à produtora, emenda de Mário Frias, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, doou dinheiro à produtora que fez o filme Dark Horse, e o ministro Flávio Dino também investiga o caso. Agora, essas 2 investigações em curso, portanto, 2 pontos de preocupação para Flávio Bolsonaro, que mesmo que chegue ao final e não se comprove nada de errado, o desgaste ao longo desse percurso até o encerramento do inquérito é longo, e mesmo que não seja tão longo, coincide com a eleição, quando uma notícia que às vezes não é tão grande, no momento eleitoral ela ganha muito mais relevância. Portanto, Flávio Bolsonaro sofre um revés. Mesmo que ele comprove eventual inocência lá na frente, o fato de abrir uma investigação perante o Supremo Tribunal Federal com o aval da PGR e da Polícia Federal às vésperas da eleição não tem como ser uma notícia positiva, né, Yuri? Exato, e esse ponto, né? Estamos hoje, 23 de julho, estamos aí há pouco mais de 2 meses das eleições, aproximadamente 70 dias do primeiro turno das eleições de outubro. Matheus Teixeira, muito obrigado por enquanto, voltamos a conversar em instantes. O escritório de advocacia do senador Flávio Bolsonaro emitiu 3 notas fiscais, cada uma no valor de R$500 mil, para empresas ligadas a um empresário citado em investigações sobre o caso Master. 2 dessas notas foram canceladas. As informações foram reveladas pelo portal Metrópolis e confirmadas pela CNN com base em dados da Receita Federal. As notas emitidas em abril do ano passado para 2 empresas que tiveram em momentos diferentes o mesmo administrador. Uma delas
teve um pagamento de R$500 mil mantido. As empresas são de Arthur Figueiredo, apontado pela Polícia Federal como suspeito de ter participado das fraudes financeiras do banco de Daniel Vorcaro. Em vídeo nas redes sociais, Flávio negou qualquer irregularidade. Diz que recebeu o valor por serviços advocatícios privados e sem relação com Daniel Vorcaro. Quero mais uma vez ouvir o Matheus Teixeira a este respeito, Matheus, porque um dos pontos, né, que é alegado por Flávio Bolsonaro e que veio à tona com esta reportagem do Metrópolis é que, de fato, 2 das notas emitidas foram canceladas para uma mesma empresa, mas uma terceira nota, e todas elas com o mesmo valor, esta terceira nota foi, de fato, faturada e o senador Flávio Bolsonaro não nega que tenha sido faturada. Alega que, de fato, prestou serviços, lembrando que Flávio Bolsonaro tem registro na OAB como advogado, inclusive usa este registro para fazer parte da equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e neste momento não está podendo visitar o cliente, digamos assim, por outra questão ali envolvendo decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas esta revelação, mais um ponto, de novo, como você colocou, Matheus, o timing disso, às vésperas, na semana antes da convenção partidária do PL, que vai confirmar Flávio Bolsonaro como candidato, também é outra dor de cabeça para o pré-candidato. Exato, Yuri. Não estamos falando diretamente do Banco Master, mas era de uma empresa, uma consultoria muito vinculada à instituição financeira que teve a liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central e que tem causado temor em boa parte da classe política aqui de Brasília. Uma das como a gente tem mostrado desde o começo, havia consultorias, fundos de pensão, outras empresas menores e era a teia do Banco Master, não era apenas o banco em si, mas sim toda uma teia, uma cadeia ali para emissões de notas, para a execução muitas vezes inclusive de pagamento de propina que era muito maior. Uma das empresas dessa teia é justamente a empresa para a qual Flávio Bolsonaro emitiu nota e o raciocínio é parecido com o anterior, né, Yuri? Claro que Flávio Bolsonaro pode chegar ao final da investigação ou mesmo em qualquer momento e comprovar que de fato prestou o serviço, que foi um serviço que valia esse montante, que não tem nada de errado, mas vão se acumulando os desgastes na campanha. Isso, como você bem lembrou, eu tinha falado 3 meses, na verdade são menos de 3 meses, 2 meses e pouco já iremos para as urnas no primeiro turno e depois, menos de um mês depois, o segundo turno. E nesse momento tudo tem uma carga explosiva muito maior, seja para o presidente Lula, seja para o senador Flávio Bolsonaro ou qualquer outro candidato. Está todo mundo na vitrine muito mais do que ao longo dos 3 anos de mandato. E Flávio experimenta agora exatamente o lado bom de ser candidato a presidente, de ser recebido por multidões, por pessoas Brasil afora, e ao mesmo tempo que tem esse lado bom, vem também o ônus, né? E não só o bônus. E o ônus é uma exposição pública muito maior e qualquer notícia vinculada a ele ganha uma relevância muito ampliada e, nesse caso, igualmente ocorre. Teve a questão do áudio para Daniel Vorcaro sobre o filme, a foto com o sicário, que ele diz que tira foto com muita gente todo dia, e de fato isso acontece, mas uma imagem ali ao lado da pessoa que era uma espécie de operador ali do esquema de Daniel Vorcaro, e operador não só do esquema mais sofisticado do ponto de vista do dinheiro, mas também quem executava ali o trabalho sujo, né, como se fala na linguagem popular, de ameaçar adversários, de acessar dados sigilosos de adversários no intuito de extorsão ou mesmo de ameaça, era sicário. Tem uma foto com Flávio Bolsonaro. Claro que a foto por si só não quer dizer nada, mas como a gente está dizendo, é um desgaste político e somado agora a esse outro desgaste que é da emissão da nota. Foram 3 notas, 2 foram canceladas, portanto o pagamento não foi efetuado e mesmo que não tenha sido efetuado, demonstra que houve algum tipo de relação, algum tipo de negociação que, mesmo sendo legal, pode gerar um desgaste e já gera um desgaste muito grande para a campanha, como o Yuri bem disse, às vésperas da convenção que deve oficializar o nome dele. Houve em um determinado momento uma pressão, inclusive para mudança de candidato, né, Yuri? Mas isso não vingou, está mantido o nome de Flávio, ele segue pontuando bem nas pesquisas, mas os desgastes nunca são bem-vindos
muito mais numa eleição presidencial.